Bom, espero que esteja bem. Me chamo Renan. Tá bom pra vocês o áudio? No QDD. Tá bom o áudio? Esse definitivamente é um dos icebergs que eu menos botava fé. Mas após algumas pesquisas eu curti muitos assuntos abordados e por isso eu trago a vocês hoje o iceberg de GTA San Andreas. Caso você não saiba o que é iceberg... Calma aí, né? A gente tem que pegar uma aguinha agora, hein? Vamos pegar uma aguinha antes? 3 dias depois... Maico tá pior que domingo legal. Toda hora tem comercial. Calma, gente, pô. Tomar aguinha, pô. Boca seca aqui de tanto falar. Vambora, bora. Quem voltou aí? Quem não tá aí, digita eu, hein? Quem não tá aí, digita eu, hein? Só pros que não estão, hein? Iceberg, não se preocupe. Vou tomar mais um golinho aqui. Vou explicar. Resumidamente, é uma imagem que dita várias curiosidades, segredos ou teorias que são classificados pelo seu conhecimento alheio. Pega um exemplo. Uma curiosidade que todo mundo sabe vai acabar ficando na primeira categoria, que seria a mais rasa. Ele vai seguindo esse esquema de profundidade Bora. até chegarmos na última denominada Abismo, onde terá os itens mais obscuros. Só avisando que dessa vez teremos 5 categorias. ao Eu invés acho de que esse 6. iceberg vai ser bom pra caralho, mano. Esse é um easter egg bem famoso. Acima de uma ponte de San Fierro, caso o player suba com a ajuda de jetpack para o local, é possível ver uma pichação dizendo: "Não tem easter eggs aqui, vai embora". Esse easter egg apareceu de maneira semelhante em sua sequência, no GTA 4. E eu também encontrei uma imagem muito interessante que na Golden Gate, que é a ponte de São Francisco, onde San Fierro se inspirou, San Fierro vem de São Francisco, foi pichado nela a mesma mensagem como uma homenagem feita por um fã da saga. Eu não sei qual é a veracidade Essa é dela, mas sus. eu encontrei lá e não consegui averiguar se ela é real ou não, mas é bem interessante, imagina, tá pichado lá, o jogo fez alguém subir e pichar. De Mike todos os Toreno. personagens do jogo, o mais misterioso definitivamente é Mike Toreno. Ele se torna realmente relevante para a história quando promete ao CJ que o homem era capaz de tirar seu irmão da prisão. Por ele ser aquele típico agente de governo misterioso, surgiram inúmeras teorias sobre quem ele realmente é. Se é da Epsilon ou até mesmo um alien. Existe até mesmo uma fala feita por ele, na qual ele diz que vai Ainda ficar nem fiz essa sempre de missão, olho no mano. CJ e tals. Com essa frase, inclusive, surgiu um mito de que nas florestas de Mount Chiliad você poderia encontrar um espião, que seria basicamente uma skin dele só que com roupa preta. Mas não é nada real, não foi nada comprovado, é só um mito fake. Em certos locais do mapa é possível ver carros fantasma. destruídos e abandonados. O mais estranho é que alguns deles literalmente começam a andar sem ter um motorista. Seria fantasmas que estão dirigindo o carro? Bom, na verdade Bravo. é um pouco mais chatinho que isso. A real é que acontece porque o spawn deles ficam em uma área inclinada. E por Spoiler de isso, um o jogo carro, ele há spawna 20 nessa anos área atrás, e né? começa a andar sozinho. Cara, mano, a doideira quando a gente pensa que GTA tem 20 anos, esse GTAzinho do Sydney. Parecendo realmente que é um fantasma que está dirigindo, mas na Caralho. verdade é só a gravidade. 20 Olha, anos, todos mano. os icebergs que eu encontrei são infestados de itens misteriosos, como Pé Grande, Leatherface. O que acontece Acho que tirando o Perdigão e o Renato, vocês não tem mais de 20 anos não, né? O resto que tá aí na live. é que esses mistérios surgiram por conta de um mod chamado Mysterix, que adiciona um monte de mitos ao jogo. Além dos citados, temos monstros do Lago Ness, Samara, Yeti, Serial Killer, Jason, Fantasma da mãe do CJ e até mesmo Kiflon. Hot Coffee é um mod feito em 2005 Eu não e adicionou tenho um mais de INS 20 ao anos, sistema lógico de que tem, relacionamento pô. do jogo. No jogo base, ao alcançar uma certa progressão com uma namorada, é possível ir na O casa Hot dela Coffee era e, brabo, bom, mano. fazer sapeca Yeah, boy. Porém, isso é totalmente off-screen. O mod adiciona não apenas a visão de dentro do quarto onde a ação acontece, como também é preciso apertar uma série de botões para fazer o bicho funcionar. Como as animações estavam no código do jogo, a Rockstar entrou em uma polêmica ferrada e foram enchidos de processos. Obviamente eu não posso mostrar nada disso no 20, vídeo né? e nem linkar nada relacionado com isso, porque Ah, senão o fazer YouTube vai me esse ano, cortar. né?
Quem jogou sabe que no início do jogo o personagem Ryder, junto com o Grande Fumaça, acabam traindo a Grove Street. Agora, existem vários indícios de que o gordão não estava do lado do Groove há um tempinho. O exemplo mais óbvio é na missão do drive-thru, onde ele não atira nos balas por estar comendo e por estar todo melecado. O estranho é que seu parceiro Ryder não tem nenhuma evidência, e após a revelação, o protagonista e outros personagens da Grove nunca citam Ryder, apenas o Big Smoke como vilão da história. Outra evidência é que a morte crua que ele recebeu e a falta de diálogos entre Ryder e CJ acaba ficando um pouco estranho, você acaba querendo saber um pouco mais das motivações dele. O cara bateu no próprio professor só por estar usando uma camiseta roxa, por se lembrar dos balas? Porque do nada ele iria trair todos seus amigos? A explicação feita para cobrir isso seria de que ele na verdade estava viciado em drogas e fez isso por causa das drogas, mas eu acho que a gente teria um aprofundamento maior se esse fosse o caso. De qualquer forma, não se sabe ao certo o motivo da Rockstar tomar essa alteração, mas suspeitam que tem algo a ver com o dublador de Ryder. Honestamente, pra mim seria melhor matar ele durante a missão do Green Sabre do que ter feito o homem trair sua gangue. Era mesmo. Localizado em Bonnie County, o deserto do jogo, é possível ver uma rocha em formato de pênis. É isso. Durante a missão Saint Mark's Bistro, otário, CJ precisa ir para Liberty City para assassinar Marco Forelli. Por meio de bugs é possível explorá-la, mas a cidade infelizmente não está completa e só é possível acessá-la por meio dessa missão. Fizeram parecido com North Yankton em GTA V. Algumas pessoas que nunca jogaram podem não saber disso, por isso coloquei na lista. Meu próprio. Definitivamente um dos barzinhos mais misteriosos do jogo. Localizado em Bonnie County, ao sul da Área 69, é conhecida por ter várias fotografias de OVNIs nas paredes. A sua temática em si é baseada nesse mistério galáctico, uma vez que acima da placa existe uma miniatura de um OVNI. O local é baseado na Little Ellen Inn, e eu acho que eu falei certo, tá aí na tela o nome, de Nevada, e ironicamente a parede de imagens que se tem possui exatamente 69 fotos de UFOs. Muitos falam que esse bar confirma de que OVNIs existem no jogo e tal, mas como é uma pousada ou um bar temático, eu acredito que essas fotos são mais fake só pra dar credibilidade pro lugar e chamar atenção. Black Olha, Project. mas não fique triste, você pensa que UFOs são merda uma é ideia essa? descartada do jogo. Como o item passado foi apenas um bar temático de UFOs, a única prova concreta de que UFOs realmente existem no jogo é durante a missão da Área 69, em que é possível escutar em um alto-falante dizer alguns anúncios sobre aliens. Existe um NPC que é bem diferente dos outros em termos de animação. Ele só spawna Sei lá, que merda é aquela? e é um fotógrafo que está tirando fotos de um rio. Após tirar as fotos, ele se levanta e anda em direção à água até morrer afogado. Isso não é um mod ou algo do tipo, mas sim um problema de movimentação do NPC. Os NPCs do jogo andam em uma espécie de linhas invisíveis e maleáveis. Por isso, quando você fica na frente de um pedestre, ele anda para o lado e depois volta no, entre aspas, eixo dele. O que acontece é que por algum descuido ou talvez tenha sido proposital, as linhas de movimentação do fotógrafo o faz andar para a água, ocasionando a sua morte. Esse item é um extra que eu coloquei por causa do Podpah Podcast, onde o Igão e o Mítico não sabiam que o jogo possuía um modo cooperativo local. Para acessar, basta ir a uma localização do mapa que tem um ícone e pronto, só ter dois controles. Pô, quem não jogou isso aí na lá. época do PS2, hein? Com a popularidade do GTA nos celulares e o 5M dominando tudo, alguns podem não saber ou não se lembram dos gloriosos GTA multiplayers, o nostálgico RP do Samp ou dos modos extremamente divertidos do MTA, como o tem que trazer pra live, e o eu sei. MTA DayZ. Pra quem não conhece, é basicamente o que o 5M se tornou. Cabiam vários players no mapa e diversos modos divertidos. Pelo que eu saiba, eles funcionam até hoje para quem se interessa. Por isso, Sanders é melhor que o GTA V. O jogo tem um easter egg bem interessante referente à brutalidade policial dos anos 90 na Califórnia. Na delegacia de Los Santos, a que possui o interior, tem um estacionamento e logo abaixo da parte subterrânea é possível ver dois policiais espancando o NPC. Por ameaças da Cero e Sony Japão, a Rockstar foi obrigada a fazer uma versão censurada para o país oriental, senão seu jogo seria proibido por lá. Muitas alterações foram feitas, como por exemplo, o nível de procurado, que literalmente pipocavam na tela só de matar alguém. Isso pode não parecer tão grave, mas as missões ficam extremamente mais difíceis por conta desse problema. Algumas missões foram removidas ou modificadas também. Ela é uma versão bem porquinha, na verdade, pelo fato de ter sido feito contra a vontade da empresa. CJ Espadachim. Extremamente bom, mas tipo, muito bom mesmo. Detalhando essa versão, ela é de gringo, mas não se preocupe que tem legendas em português, dá pra entender, dá pra ler, é muito legal esse vídeo. Recomendo.
Epsilon é um culto que ficou muito famoso por conta do GTA V, mas muitos não sabem que no San Andreas a instituição tava lá, também já. existiu, sendo referenciada em várias Maldito. estações de rádio, por exemplo. Ao que tudo indica, ganham dinheiro fazendo lavagem cerebral em seus seguidores para pagarem grandes somas de dinheiro. O, entre aspas, deus dessa religião se chama Kiflon, que eu já citei anteriormente. Entre o que acreditam estão: as árvores falam, mas só algumas pessoas conseguem ouvi-las. Os dinossauros são uma mentira na qual as pessoas acreditam pois são fracas. E tem o meu favorito que é: o esperma não existe. Ele é uma mentira espalhada pelos professores de biologia. Epsilon é a uma Epsilon paródia tá até no aceita Red da Dead igreja 2. cientológica. Pra quem não conhece, deixarei na descrição um link falando mais sobre essa religião que todo mundo zoa. A seita de Epsilon menciona em um dos seus artigos no site Red Dead oficial 2 uma é um jogo caminhonete maneiro, vermelha, né? informando logo abaixo como entrar no culto. Viaje pela madrugada até o desfiladeiro, retratado em nossas brochuras. Procure um caminhão vermelho com um amassado no para-choque direito. Levante a mão esquerda e recite as palavras: leve-me ao meu pai, irmão, tio, Kiflon. Faremos o resto, porque nós sabemos. Existe Kiflon e Krant, e ambos sejam louvados. É necessária uma venda. Bom, dito e feito, existe um spawn de uma caminhonete vermelha com a frente amassada em um lugar muito específico do jogo. Lá que seria o local de iniciação e obviamente... Seria não é legal possível se ele executar os passos, mostrasse uma vez que mais não no aparece GTA opção de 6, né? diálogo e é impossível ficar vendado no jogo. Melee01 é um dos NPCs mais estranhos e enigmáticos do jogo. Ele é o único NPC em que o nome do modelo não é incluso com informações de spawn. Como por exemplo, temos o CWMYHB1, que sugere Country White Male Young Hillbilly 1. O homem é visto em vários lugares em comum e com Muito profissões feio, diferentes, como velho. por exemplo, é o Muito feio, mano. Olha O isso, homem é cara. visto em vários lugares em comum e Muito feio, na moral. E a gente olhava isso, cara. A gente jogava isso na nossa infância e falava: caralho, mano, olha isso aqui. Realidade, mano. Olha só que com bagulho profissões diferentes, escroto. como por exemplo, é o único piloto de trem da cidade, às vezes é assaltado por uma Caralho, gangue, cara. às vezes tem uma arma na mão e ele pode também andar junto com membros de uma gangue. Se isso já não fosse surpreendente o suficiente, na Mó última feio. missão do jogo ele é visto jogando molotovs em um prédio. Isso acontece por um motivo bem simples: ele não faz parte de nenhum grupo. Explicando Voltei, melhor, já no arrumei o jogo, clipe. os pedestres fazem parte de grupos. Cê é brabo, Existem um Dudu. total de Seja bem-vindo 32 de tipos novo. deles. Como o Melee01 não participa de um deles, ele pode ser um pedestre trabalhando para Grove Street ou para os balas, e por isso se torna agressivo além de ser usado como placeholder para algumas coisas como piloto de táxi ou de trem. Existe uma manchete de jornal Que isso? intitulada Zumbi Elvis foi encontrada, junto com uma foto Eu de ficava Elvis impressionado Presley, cuja demais com aparência esse está jogo. bem Pô, mano, e eu? zonificada. Esse easter egg é uma referência e paródia a uma lenda urbana real de que o Elvis foi visto em público nos anos 80, 90 e 2000. Eu olhava pra esse jogo e O jogo falava: possui caralho, missões muito que real, acabaram mano. nunca saindo da versão beta. Como os arquivos da Nossa, beta pô, a muito Rockstar feio, não os bicho. escondeu, dá para se ter uma noção do que se tratam. Uma delas era do César, que consistia em pegar um veículo apreendido da delegacia, enquanto outra era do Tempene, que mandava o CD ajudar ele a esconder evidências de outro colega de trampo. Definitivamente a mais interessante é uma do Zero, em que você pilotaria um mini-tanque. São em torno de 5 missões que nunca viram a luz do dia, e para não ocupar muito espaço do vídeo, eu deixarei um vídeo do Joiveno, que é muito bom por sinal para darem uma olhada caso Joiveno. estejam interessados. Vacilo! A última missão do jogo, chamada End of the Line, possui um monte de curiosidades por trás de suas câmeras. A mais cômica definitivamente é uma em que o CJ está tendo sua última conversa com seu grande amigão, Big Smoke. O que ele não sabe é que o Tempene tá na sala observando os dois há um tempinho e também espera os dois terminarem de conversar para agir. Putz, que cara gente boa. Existe uma sombra diferente de qualquer outra no rancho do Mike Toreno, localizada em uma das paredes. Por ela ser bem mais escura que as outras, Põe o foi clipe batizada no de drive, Ever Black Dudu. Shadow, e Esquece ela não. tampa um quadro de um prédio de San Fierro. O mais bizarro é que a sombra é literalmente uma textura e está nos arquivos do jogo, denominada MP underline Deus Toreno que me Chaja. livre. Nunca mais abro Provavelmente esse é um jogo. bug ou um glitch. Perdão. Existe um glitch onde os players conseguem levar dano só de correr em caixas. É um glitch de Aí, ó. colisão. A merda do dano aí que fica acontecendo comigo lá naquela missão lá, ó. E o trabalho lá, como que vai?
Faturando bem lá? Que? Que? Existe um Só glitch que onde isso os aí players eu tô conseguem mudando e levar morro, dano né? Só de correr em caixas. É Olha um lá, glitch ó. de colisão bem comum em jogos, principalmente os da Source Engine como o Gmod. Não é nada demais. Eu fico morrendo com essa merda. O CJ pode acabar sofrendo um glitch no seu modelo. Esse glitch faz com que o homem fique com uma deformação assustadora. Ah, essa merda. Pior que tinha um mod assim no Play Pra quem 2. jogava uma versão modificada do jogo, como o Rio de Janeiro ou Tropa de Elite, vai se lembrar que quando utilizado uma skin diferente, se o jogador fosse prendido pela polícia ou morto por fogo, esse bug poderia acontecer. Se o jogador fosse prendido pela polícia ou morto por fogo, esse Essa bug que merda, diferente. mano. Se o Mano, tem que baixar esse mod. Jogar com ele assim. jogador fosse prendido pela polícia ou morto por fogo, esse bug poderia acontecer. Esse é o hospital mais Tomar misterioso no do jogo cu, inteiro, mano. sendo o único localizado em Red County. Pra quem não sabe, esse é o hospital onde o fosso se localiza. Supõe-se que o hospital despeja elementos químicos nesse fosso, por isso a placa de radiação perto do lugar e o brilho quando está de noite saindo do buraco. O local já é meio estranho só pelo seu exterior. Ele tem cara de ser abandonado por fora, todo sujão, mas definitivamente é uma crítica da Rockstar aos hospitais de cidades menores que descartavam de forma errada os seus lixos. O nome do hospital é uma referência ao Haley Harvey Crippen, doutor que foi enforcado por matar sua esposa em 1910. Cruz, credo. Caso você esteja em um jato e acabe Portal afundando do no mar. mar, até o finalzinho, até o veículo se encontrar com o chão, o CJ será sugado pelo chão e teletransportado para um local aleatório. A explicação para isso é bem simples. O chão do mar não possui uma colisão com veículos, pois era para o player já estar morto por falta de oxigênio antes de chegar até lá. Quando o jato entra em contato com o chão, ele acaba indo para o conhecido como Blue Hell, ou, como os BRs falam, submundo. Para evitar isso, o jogador é teletransportado. Pô, tô com medo disso aqui. Eu não conseguiria continuar o vídeo sem explicar o que são os submundos ou Blue Hell. Eles existem em todos os jogos HD. Só que no San Andreas é mais fácil de acessar por conta do jetpack. Pra quem não sabe, é basicamente uma área enorme sem textura onde alguns pedestres andam por lá. Foi feito para caso o player saia do mapa sem querer, não fique caindo infinitamente e morra de queda uma Tô com hora, medo, resultando em um respawn. É possível acessar, como disse, de várias formas, mas a mais comum são as da academia e a do duto do Galígula. O mar era para ser um pouco mais vivo com a presença de tubarões. É possível ver a textura do animal nos É arquivos mesmo, do né? jogo, mas nunca conseguiram encontrar. Até em 2014, quando o youtuber Dusty Davin conseguiu encontrar um spawn de tubarão. Esse spawn foi comprovado em 2018 com o youtuber Dark Myth Hunter, que postou um vídeo investigando o caso e Legal. após 16 dias encontrou o tubarão sem mods. A conclusão foi simples: é possível encontrar tubarão, mas é extremamente raro. Existe um tópico com um grupo exclusivo em encontrar lugares no GTAs que possuem interiores, mas os players não podem acessá-los sem mods ou bugs. GTA 6 Mais podia ter interessante como deixar o cara definitivamente é a bombado, delegacia né? de Las Venturas, que é imensa. Voltou Existem novamente, duas gangues Twitch que acabaram travou. nunca saindo da beta. Por meio de códigos é possível ter Maldita a de número Dalva 9 no Twitch. jogo, mas infelizmente eles possuem a mesma skin dos Los Aztecas, só que com um armamento mais pesado. A Casa Infernal, na verdade, é um mini prédio de apartamentos, onde possuem em uma de suas paredes uma coloração preta com janelas arregaçadas. Não existe o porquê disso, Pegou mas fogo. acredita-se que o prédio entrou em chamas. Eu acredito que na história do jogo teria um momento em que o prédio entraria em chamas, mas a Rockstar não avançou com a ideia por algum motivo. O mais estranho é que no local Talvez à noite tenha um é trailer, tem uns possível cara ver luzes bombado azuis correndo. saindo de suas janelas. Luzes No azuis GTA 6 são tem. No símbolos GTA 5 do tem Exo. uma skin do cara bombado também. Localizada na pequena cidade de Mas tô Bayside, falando a assim sede na já foi história, a gente considerada podia uma fazer igreja igual fazer com católica, esse jeito. mas acabou não sendo catalogada por conta de pinturas diabólicas em sua estrutura. Foi descoberto então que na real era uma igreja satânica para o ocultismo moderno. O mais legal é que a estrutura pode ser ainda mais bizarra se considerar um bug de textura, onde de dia o lugar fica escuro e de noite fica totalmente claro. Scott Wilson é um personagem mencionado no jogo que morreu antes de 92 e está enterrado em Red County. Sua lápide informa que ele era um cabo do exército e ganhou a medalha de honra durante a Guerra da Coreia. O interessante é que esse personagem é uma referência a um dos trabalhadores da Rockstar North, que trabalhou no jogo durante o desenvolvimento dele. Quando você fala mal, dá pra ouvir o vídeo. Sério, mano? Caramba, essa homenagem me deu arrepio. Tá no maior volume alto aqui.
Existe uma espécie de animação que foi lançada junto com uma das versões especiais do jogo que contém informações sobre momentos antes da história principal. Lá aparecem inúmeros personagens icônicos importantes, então vale a pena dar uma conferida. Caso estejam curiosos, bom, já sabem, né? Descrição do vídeo. É uma espécie de nuvem com formato meio estranho que pode ser encontrado de maneira rara no topo do Monte Chiliad. Muitos acreditam que é apenas uma nuvem bugada, enquanto outros já acham que realmente é um anjo. Eu acredito que, independente do que seja, acho que esse glitch acabou sendo reutilizado pela Rockstar no GTA V, com aquele easter egg famoso de Da fantasma. Leonora, Porque né? se for para pensar, as ideias meio que são parecidas. Só ele dava mó Dependendo medo, do mano. jeito que o player observa Ganton, uma das ruas de Los Santos, é possível ver que o lugar fica coberto por uma escuridão. Acredito que seja apenas um bug de textura. Doideira. Mr. Trenchcoat, ou Senhor Capa Impermeável... Caralho, vamos mano. continuar com o nome em inglês mesmo. Muito É um NPC feio. bem peculiar. O homem acredita que foi abduzido por aliens, e ele aparece em certas áreas de Bonnie County e de Terra Roubada. Sem falar que ele também pode ser um dos NPCs fotógrafo suicida. O homem fica falando algumas frases aleatórias e bizarras. Entre elas, ele cita que os aliens estão vindo, que ele está sendo observado, e a mais assustadora, na minha opinião, que é: você não vai roubar minha mente. Ele, inclusive, foi um dos responsáveis do mistério do Lizard Man, pois cita a presença de lagartos fingindo ser humanos. Impostores, no caso. Em certos Pô, esse locais do iceberg tá jogo pesado, é possível ver hein? alguns flocos pretos caindo do céu. Esse fenômeno foi batizado de Black Dots, e as teorias variam entre UFO ou extraterrestres. Eu acredito mais uma vez que é apenas um bug de textura de chuva que acaba caindo em um lugar Acho que eu nem vou indesejável. vou dormir de luz acesa hoje, hein? Ed Gein era um assassino e ladrão de lápides de Wisconsin. Ele oficialmente matou 2 pessoas e admitiu roubar 9 corpos em 3 cemitérios diferentes. Ele levava os corpos para sua propriedade, uma pequena fazenda rural, onde o homem arrancava a pele dos cadáveres isso. e utilizava muitas vezes como máscaras. O Mr. X, que já citei anteriormente, trouxe vários serial killers, como Jason e Pânico, e todos começaram a gesticular sobre Ed Gein estar presente no jogo. Por mais que não Eu vou encontraram o dormir homem, a tremendo. Rockstar colocou várias referências do psicopata nele. Primeiramente, temos uma fazenda que é chamada Flint Range, que se assemelha muito à casa real. Eu sei que isso não é muito, mas calma. Esse lugar é a casa de uma das possíveis namoradas de CJ, a Helena. Dependendo do nível de afinidade entre os dois, algumas armas peculiares aparecem para o protagonista pegar em um celeiro. Isso é padrão. Será que Entre ela elas é? temos uma molotov lança-chamas, que simbolizaria o incêndio que destruiu a casa de Gain, uma pistola, que representaria sua arma utilizada em um dos assassinatos, e por último, mas não menos importante, CJ uma tem serra elétrica, muita namorada utilizada nesse como jogo. instrumento para tirar a pele das São vítimas. 5. Existem se eu não me relatos que o engano. homem guardava de vez em quando suas armas no celeiro, então talvez seja por isso que elas aparecem especificamente no celeiro e não em outro lugar como na fazenda principal. Tá, ainda não se convenceu? Bom, se eu te falar que Ed Gein teve 2 carros e ambos são os famosos carros fantasmas, que são encontrados relativamente Mano, perto tô da com medo, hein? residência, por sinal. A única que No eu som da lembro é a rádio louca Área da Casa da 53, Marvel Floresta. Trill fala sobre um planeta recém-descoberto, mas ele não menciona nenhum detalhe sobre o mesmo. Em seu website, entretanto, discute a migração para um planeta em sua própria nave espacial devido a ameaças apocalípticas de alienígenas. Steve Anderson menciona que o planeta secreto é conhecido por Planeta X. Isso fez com que os players se questionassem sobre a existência do tal planeta. Gigaton Games é um dos maiores, se não o maior youtuber de Denise. GTA San Andreas do Brasil. E existe uma teoria que os fãs acreditam que ele Tem na vários. verdade é um UFO. Explicando um pouco melhor, essas teorias explicam que É Gigaton mesmo, né? Você lembra a Catarina essa que você tá falando, né? Da Floresta. Gigatão foi na citado. verdade é um alien que veio Não do tem como planeta não X citar ele, né? com um simples objetivo: conseguir o máximo de easter eggs possíveis. Mas ao mesmo tempo que ele faz esses vídeos, o easter egg principal dele é outro: descobrir onde seus fãs moram. Brabo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo então do nosso iceberg do GTA San Andreas. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui e pedir desculpas caso a qualidade desse não esteja de acordo com as outras partes, mas eu tive que fazer ele um pouco mais na pressa, então talvez tenha decaído um pouquinho. De qualquer forma, eu também queria falar que eu não usei músicas do GTA San Andreas porque elas são muito de rádio, então
não dá pra ficar usando as músicas de rádio porque dá copyright. Normalmente eu pego a trilha sonora do jogo. Então eu peguei as músicas que eu já tinha aqui do QDD, que eu sempre uso. Eu achei que ficou legal até o trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos até a próxima. É, mano. Doideira, viu? Doideira, hein?